Viva, o meu nome é Ruben Branco, sejam bem-vindos ao Contrariedades. Comigo hoje tenho Bruno Filipe Costa e tenho também Ana Pedroso. Ana, como estás? Tudo bem? Tudo bem. Para quem não conhece a Ana é médica de duas especialidades, medicina interna e medicina intensiva, certo? Verdade. E lançaste agora um livro, Para Além do Medo. Para além do medo, sim. E nós temos aqui esta ampulheta que vai editar a duração desta conversa. Vamos a isso. Por isso, Ana, eu conheci o teu trabalho através do Instagram, principalmente, Ok. que é um cartão de visita onde tu mostras também a tua realidade, mas também um bocado do teu trabalho, ou seja, não só o teu lado pessoal, como também do teu trabalho. E aqui levantou uma questão, que é o Serviço Nacional de Saúde está um pouco desatualizado, ou pelo menos essa é uma das críticas que é feita ao SNS. Será que as redes sociais são uma boa alternativa para isso? Imagina, podes ter daqui a uns tempos influencers de viagem a mostrarem como é que é uma estadia no Hospital de Santa Marta, por exemplo. Mas agora a pergunta a sério é, até que ponto é que as redes sociais podem servir como uma forma de chegar às pessoas numa ótica de dar a conhecer detalhes sobre a saúde que muitas vezes passam ao lado, ou até são crenças que são totalmente desfundamentadas e que possam ser desfeitas através das redes sociais? Sentes que há essa importância? Eu acho que isso tem tudo a ver. É assim, basicamente o Sistema Nacional de Saúde, a medicina, a saúde em geral tem que estar onde estão as pessoas. E, portanto, se as pessoas estão nas redes sociais, nós também temos que estar nas redes sociais. As redes sociais trazem isso mesmo, a proximidade. Eu consigo estar próxima de pessoas que eu nunca saberia o que é que elas comem de manhã, o que é que elas fazem à tarde, o que é que fazem à noite, e as redes sociais trazem-nos isso. E, portanto, eu comecei a utilizar a minha rede social, passo o nome Docini, e comecei a utilizá-la para passar temas de medicina. Claro que mostro também um pouco da minha vida pessoal e as pessoas conseguem perceber que a vida de um médico, pelo menos com as minhas especialidades, é um bocadinho agitada, mas também penso que consigo passar muita informação que de outra forma não conseguiria, e não conseguiria chegar tão perto das pessoas. E é por isso que eu gosto muito das redes sociais e acho que cada vez mais temos que lá estar, e a Direção-Geral de Saúde está, por exemplo, representada, tem uma página nas redes sociais. Mas tu já estavas nas redes sociais antes de começares a utilizar como um veículo de comunicação associado ao teu trabalho, certo? Estava, mas não era muito presente. Como é que foi tu dizeres, não, isto agora também vai ser o meu trabalho? Isto foi, eu vivi o Covid, não é? Portanto, como intensamente, na linha da frente, trás, de lado, nas linhas todas, exatamente, em todas as linhas. E, portanto, após ter vivido aquela primeira grande onda, eu apercebi-me de todas aquelas pessoas que passaram a ter voz, que eram a favor do achismo, portanto, sem fundamento, sem evidência nenhuma, e eu senti que eu até era uma pessoa, e sou uma pessoa que tenho realmente alguma base científica naquilo que digo, alguma não, tenho base científica naquilo que digo, e não estava a conseguir, e quer dizer, pessoas como eu não tinham voz, e portanto eu e foi em setembro de 2020 que eu comecei a trabalhar as redes sociais de outra forma. Há mesmo ali um marco houve ali uma data que eu decidi, não, a partir de agora eu vou trabalhar isto de outra maneira e vou ganhar a minha voz, e assim foi. E achas que isso ajuda a combater aquilo que tu já identificaste como sendo a literacia da saúde e que é fundamental na tua visão para se melhorar cada vez mais a relação médico-paciente e próprio SNS? Eu acho que sim, porque eu faço com que a informação chegue de uma forma simples às pessoas e isso faz com que as pessoas compreendam, e eu sinceramente acho que tudo em medicina as pessoas vão fazendo as coisas se as entenderem. Se eu disser às pessoas, olha, você tem que tomar estes 30 medicamentos hoje, faz isto de manhã, isto à tarde, isto à noite, se a pessoa não entende, ela não vai cooperar tão bem. Portanto, para o meu trabalho ser bem feito, ela tem que entender exatamente aquilo que eu digo, e desta forma as redes sociais permitem com que a gente simplifique imenso. Eu acho que isso é bom. E o simplificar em saúde, porque há médicos que não têm bem essa visão, não é? Claro. O simplificar em saúde é vantajoso ou é, na tua opinião, um bocadinho mais perigoso? Eu, em relação a esses colegas que ficam tremidos e que têm algumas questões em relação a haver colegas nas redes sociais, eu acho que não têm que ter receio algum, tal como eu não tenho receio nenhum de ser julgada ou deixar de ser julgada. Acho que aqui a questão é tornar realmente simples coisas que são complicadas, e só é possível porque nós temos muito know-how por detrás, porque só se consegue tornar simples uma coisa quando se sabe muito acerca dela, e também é preciso filtrar aqui um pouco e perceber o que é que interessa realmente perceber ao público e o que é que não interessa. Para os colegas que não concordam, vão ver outras páginas. Mas aí não sentes que se possa ter criado aqui um espaço que pode confundir as pessoas menos informadas? Ou seja, durante muito tempo popularizou-se a ideia de que se viste na internet é verdade. Depois começámos a perceber que não, principalmente no caso do Facebook, que foi o primeiro grande portal para fake news ou para má informação.
de repente nós usamos as redes sociais como meio de passar uma informação e até mesmo ensinar alguma coisa às pessoas, não acaba por credibilizar aquele meio, ou seja, credibilizas as redes sociais como meio para a passagem de informação, e isso, mesmo que indiretamente, viabiliza também pessoas que não sabem do que estão a dizer, começarem também elas a falar, e para as pessoas que não sabem, imagina, colocam no mesmo saco tu que tens anos de experiência com pessoas que levam 2 artigos na Wikipedia e agora estão... Sim, mas eu não fico minimamente tremida com isso, que eu sei de onde é que venho, para onde é que vou e o que é que lá estou a fazer e sei o fundamento com que eu falo das coisas, não é? Não sentes que às vezes ainda há dificuldade em conseguir fazer essa distinção? É assim, há pessoas que têm realmente esta dificuldade, mas nós estamos lá e não podemos sair de lá para lhes explicar a diferença, não é? E realmente há uma coisa que é muito importante. Nós, quando lá estamos, quando somos médicos e estamos presentes nas redes sociais, à medida que as pessoas vão contactando connosco, elas vão perceber que nós somos sólidos. Nós somos sólidos, não tem como tremer. Quer eu faça um live, quer eu escreva, quer eu faça um reel, qualquer que seja a forma, é sólida. E essas pessoas normalmente não têm grandes bases, não conseguem manter isto. Sim, e ficam ali quase uma base de se repetirem, porque não têm muito mais para dizer. Exatamente. Só leram aqueles 2 artigos na Wikipedia. Exatamente. Então, há uma grande diferença, sim. Achas que pode evoluir para chegarmos a um ponto em que já temos teleconsultas? Sim. Pronto, e até agora a Câmara de Lisboa acabou de anunciar um acordo para aumentar. Mas poderá haver no futuro, as redes sociais poderão aproximar cada vez mais os médicos dos doentes e isso pode ser mais uma ferramenta de fazer saúde? Sinceramente, a telemedicina não pode ser feita pelas redes sociais e muitas vezes as pessoas mandam fotografias, as pessoas pedem mesmo, sim, pedem, olha, eu acordei com esta mancha, tal, fotografia e mandam-me. E eu digo, olha, já houve diagnósticos muito difíceis. Não posso sequer dar uma opinião médica acerca de uma fotografia porque uma consulta tem todo um encaminhamento, não é? Que aprendemos na faculdade e não é assim desde que a pessoa entra no nosso consultório ou desde que a pessoa começa a falar connosco via telemedicina. Um Instagram ou um Facebook nunca poderá substituir um gabinete de observação de um médico. Com que se tiver a foto ou há tal mancha, exato. De repente é muito forte, de repente pode alterar, não é. Exatamente, e portanto temos que deixar bem claro que há este limite nas redes sociais. Portanto, eu acho que as redes sociais nunca vão conseguir substituir e fazer, por exemplo, uma telemedicina. Então, na tua visão, qual é que será o ponto ideal de uma rede social? Portanto, combater a iliteracia, isso é fundamental. Formação é o máximo que nós conseguimos fazer lá estando, é passar informação. E humanizar o médico? Também, sim. Acho que é super importante e isso é uma das coisas que eu faço, porque há muitos colegas que têm páginas que só lá deixam hard skills, não é? Portanto, só formação, só teoria. Eu não, eu deixo lá um todo e também dou a minha opinião e também demonstro as minhas dificuldades no meu dia-a-dia. Eu ia perguntar, porque já estás há 2 anos dentro do Instagram com essa proposta. Já sentes diferença na receptividade do público? Completamente. Hoje e mesmo quando vou. Sim, e muitas vezes na rua as pessoas abordam-me e é muito engraçado. O que é que eu tenho aqui? Não, mas é engraçado as pessoas cumprimentarem e dizer eu sei quem é que você, eu sei o que você faz, eu gosto de seguir, gosto de ler aquilo que escreve. Muitas pessoas enviam mensagens. Salvou aquela vida, foi muito boa. As pessoas, porque eu não, quer dizer, as pessoas às vezes mandam-me mensagens que não colocam em aberto, porque não é uma coisa que as pessoas gostam de falar. As pessoas não gostam de contar aos outros os problemas que têm. Claro. Portanto, elas não vão deixar em comentário, muitas vezes, aquilo que me dizem a mim em termos de mensagem. E, portanto, a receptividade é muito boa, que faz com que eu continue. Okay. E daí veio também a televisão ou a televisão começou antes? A televisão começou antes. Eu comecei a ir à televisão em 2016. São 2 experiências diferentes. Qual é que te sentes mais confortável? Qual é que tu gostas mais? São diferentes. Gosto muito da televisão, mesmo muito. Gosto muito daquela coisa do direto, de trabalharmos um tema, chegarmos lá, como é que vamos fazer, como é que não vamos fazer. Gosto imenso disso. O digital é completamente diferente, não tem nada a ver. É mais one-to-one, é mais próximo? O digital ou a televisão? Digital. O digital é. Estamos super acessíveis às pessoas, não é? Não tem nada a ver. Eu tinha aqui uma questão, não sei se queres fazer tu ou Ruben, não, então eu vou fazer aqui uma introdução para um tema que eu sei que tu queres falar sobre ele. Que tem a ver com o serviço de urgências que neste momento temos em Portugal, que está desesperado, eu acho que é quase urgente fazer alguma coisa naquele setor. Na tua visão, o que é que poderia de imediato ser feito para pelo menos atenuar um bocadinho o caos que neste momento vivemos em Portugal?
Eu não sei se as pessoas às vezes têm noção do que é que se passa realmente ou não. Portanto, então, de vez em quando fecha, este é o espaço certo para isso. De vez em quando fecha um serviço de ginecologia e obstetrícia na televisão. Já não nascem mais crianças. Já tem que ir não sei para onde. Eu acho que as pessoas não têm muita noção de como é que são realmente estruturados os serviços de urgência. Os serviços de urgência são compostos por médicos, têm ali alguns especialistas de medicina interna, depois tem médicos tarefeiros que podem ter especialidade ou não ter especialidade, que são muitas vezes aquilo que estão nos designados balcões, que é aquilo que nós chamamos de balcões, que é quando alguém vos chama aquele primeiro gabinete de primeira linha, sim, é um colega que pode ser especialista ou não, pode só ter feito o curso. E depois temos especialidades. Podemos ter outras especialidades, como por exemplo ortopedia, cirurgia geral, anestesia, ginecologia obstetrícia e pediatria, nestes serviços de urgência. E agora, aqui o que importa é o número de colegas que lá estão durante o dia para receber, porque o serviço de urgência é uma porta aberta. Podem ir 10 pessoas, podem ir 400, nós não sabemos quem é que vai à urgência, não é? E portanto nós trabalhamos com números, não é? Como em todo o lado, vamos fazendo uma média, uma estimativa. O problema é que quando não existem colegas suficientes para preencher as escalas. E é isto que se tem passado e é por isso que se tem fechado tantos serviços de urgência por aqui e por acolá. É uma falta de médicos? Esse é o diagnóstico? O diagnóstico não é falta de médicos. Eu ainda recentemente estive agora num congresso onde falou um representante da Ordem, onde disse claramente isto: nós nunca tivemos tantos médicos em Portugal, nunca tivemos tantos médicos a serem formados, não é falta de médicos, é uma questão de gestão. Então é uma falta de gestores. Não é de gestores, é gestão de médicos, ou seja, os recursos humanos não estão a ser bem direcionados. E também é uma questão de condições, não é? Porque as condições no Sistema Nacional de Saúde não são as mesmas condições. Sim, num privado muitas vezes o salto é natural. Mas esta pergunta é muito pertinente, até porque há do lado, se calhar muita gente também que te segue no Instagram, que está desse lado, que é o lado da malta que vê o telejornal enquanto está a jantar, ou seja, ouve as notícias de fundo, passa por uma banca de jornais, lê os títulos e vê fechou, jovem morre durante o parto, longe de tudo, e eu acredito que isso para as pessoas seja muito complicado de conseguirmos perceber que afinal há médicos, mas que o erro afinal não está desse lado, está assim de uma questão dos recursos humanos chegarem a dizer assim, olha, tu podes estar neste horário e tu podes estar neste horário, e fazer com que aquilo tudo bata certo. Isso é muito difícil de explicar emocionalmente para uma população que já está todos os dias a ser confrontado com notícias de alguém ou que faleceu, ou de acidentes que aconteceram, ou problemas de saúde que foram agravados pelas constantes deslocações, por lá está, por não haver meios. Como é que se pode não resolver o problema, mas tentar dizer às pessoas, olha, é a realidade acima que de tudo, todas as pessoas trabalham cerca de 40 horas por semana, é o que em Portugal se faz. Sim. Algumas... Exceto na função pública. Pronto, alguns trabalham 35 horas por semana, que não são os médicos, sim, atenção, no SNS, mas é necessário dar condições de trabalho às pessoas, porque as pessoas vão, em qualquer que seja a profissão, procurar uma melhor condição, claro, de trabalho. Portanto, se não existem médicos naquele local, provavelmente é porque não há condições para eles lá estarem. E a população tem que se revoltar com quem não controla essas condições. Isso é um excelente ponto, e eu não queria dar a minha opinião pessoal, porque aqui, sim, estamos a saber a tua, mas eu assisti a uma situação em que os médicos passaram de heróis, não é? Autênticos heróis nacionais, sim, sim, e de repente neste verão quem está ativo no Twitter começava a ver como é que é possível, vão de férias para o Algarve, estão a fazer pontos, pessoas a morrer, os médicos são, enfim, isto e aquilo, claro. Como é que onde é que andam as palmas na varanda? Exatamente, onde é que andam as palmas na varanda? Como é que isto se combate? Porque a ideia que eu tenho é que isto também foi um bocadinho provocado, ou seja, houve aqui uma intenção clara de, sim, denegrir a classe, sim, para esconder alguma desorganização. Há muita política aqui no meio neste momento existe muita política a colocar-se no meio da medicina, e isto é uma coisa muito perigosa. A saúde não pode ser vista como um negócio, principalmente num país onde existe um Sistema Nacional de Saúde, não é? Certo. Portanto, isto tem vindo a acontecer sem dúvida, mas eu também acho que aqui, mais uma vez, e pegando no outro tema de há pouco, é função nossa dos médicos, um a um, fazer ver às pessoas o que é que se passa. E as redes sociais são um ótimo local para isso. Achas que o novo CEO da saúde vai... Eu tenho muita opinião dele a título pessoal, mas achas que vai conseguir dar esse passo que era preciso dar? Pelo menos para acho que é difícil. Achas que é difícil? Acho muito. Acho que é muito difícil ele conseguir fazer alguma coisa, dadas as condições gerais que tem. Teria que se mudar talvez o ministro, ou pelo menos, não sei, alguma coisa... Alguma coisa teria que mudar fortemente. Teria que se mudar. Sim.
Olha, eu queria só, eu tenho esta dúvida, não sei até que ponto é que isto pode soar ofensivo ou não, mas quando se fala sempre nos serviços de urgências, eu tenho para mim uma crença que me foi passada pelas gerações mais antigas e hoje em dia acredito que ainda haja muita gente que acredita nisso, que é, à segunda-feira aquilo está cheio porque há muita gente doente. Às segundas-feiras é do Mas pior. à sexta-feira há uma saúde que a malta quer ficar em casa. A Isto segunda-feira é verdade, sempre pior. A segunda-feira dá cabo das pessoas. Segunda-feira é sempre pior, sim. E quando há jogos de futebol há sempre menos pessoas na urgência. Isto isso também é é um incrível. problema da literacia em saúde, porque as pessoas também, muita gente recorre, não é? Portugal, nós temos a triagem de Manchester, que toda a gente sabe que chega lá, e consoante a gravidade, consoante lhe é atribuída uma pulseira. Eu costumo dizer que ninguém que esteve verdadeiramente doente foi mal atendido. Não foi. Porque quem tem uma pulseira laranja ou vermelha é visto no imediato, não há questão nenhuma. Claro que nenhum de nós quer ter uma pulseira Certo. dessas, Sim, porque sim. significa que é um doente grave. Mas Portugal é dos países da Europa que tem mais verdes e azuis. Isto tem que querer dizer alguma coisa. O não é? azul é o quê? É que eu O sei que azul o verde é é o que- mais baixo. O azul é, olha, O branco, eu até achava que havia o branco branco. não deveria. Branco. O branco Ah, nem branco. sequer deveria ter ido à urgência. E o mas azul fica é. lá. Porquê é que não lhe dizem isso? Olha, desculpe. Porquê é que não vai para cá? O azul é uma pessoa que não tem critério praticamente urgente nenhum, não é? Portanto, e antigamente isto eram assuntos resolvidos nos antigos SAPs. Todos nós nos lembramos de ir ao Certo, SAP, certo. não é? Portanto, houve muitas urgências que foram fechadas. Nós já passámos por isto. Antigamente, os centros de saúde tinham aquelas urgências abertas, não eram a consulta urgente, tinham mesmo uma urgência aberta e nós íamos lá com as questões menor. Agora não. E as pessoas recorrem com muitas vezes ao serviço de urgência por coisas Então, que não faria sentido, que poderia ser resolvido através dos serviços Ora, uma básicos de pergunta um saúde. bocadinho polémica, que é, era possível ou fazia sentido nós termos valores de pagamento consoante a cor da pulseira? Olha, este Porque imagina, trabalhador veio alguém, aqui passear. hoje em dia há isenção de pagamento para Sim. uma enormidade de pessoas. Sim, é verdade. Mas de repente alguém chega lá e tem uma pulseira branca e a pessoa diz, olha, vai ter que pagar a consulta, não é? Não se justificava. Se calhar isso é um inibidor para a pessoa ir só porque de repente tem uma manchazinha na palma da mão. Eu acho isto complicado, É complicado, porque lá está, não é? porque colocar dinheiro e política em saúde é sempre muito complicado. Eu acho que essas pessoas deveriam de ser direcionadas para o seu médico assistente de Medicina Geral e Familiar, por exemplo. Claro que é muito complicado, porque depois o colega de Medicina Geral e Familiar está atolado, não é? Mas- De outras coisas que se calhar não deveria de estar atolado e deveria de conseguir ver os seus utentes. Portanto, isto é uma grande bola de Mas neve. isso é que eu tenho. Eu felizmente fui muito poucas vezes às urgências e a única vez que fui tinha uma pulseira realmente da cor mais grave. E fui super bem tratado, portanto Pois é, não, é o que não há nada a acontece dizer. com a generalidade. Mas a sensação que eu tenho é que mesmo uma pessoa com pulseira branca tem a sensação que está mesmo a precisar de urgência. Voltamos ao princípio, não é? É a literacia em saúde. Eu acho que é do Que cheiro tudo do muda. hospital. Tudo Assim muda. que sinto o cheiro, aquele cheiro Ficas melhor? Não, fico pior. Assim que eu sinto aquele cheiro, pá, eu já não vou sair daqui. Ai, que eu estou tão mal. Aquele cheiro a sor e a doente, que os doentes têm um cheiro. Eu não vou entrar por aqui. Não, Vai acho que é entrar por melhor não. Mas tem, Olha, é muito no meio complicado. disto tudo e com tudo isto que tu fazes e que não deve ser fácil porque gerir uma rede social é quase tão difícil se calhar como uma vida É verdade, métrica. é um emprego. Como é que é isso? Antes de passar à próxima pergunta, já agora... Eu acho que as pessoas já, pronto, quem me conhece percebe, eu sou muito dinâmica e super criativa, ou seja, todas aquelas coisas que eu faço aquilo num instante, eu não demoro 3 horas a fazer um reel, eu faço um reel à primeira, Ok. porque senão eu não tinha tempo para Não, isto, vamos lá ver se a gente aqui, se orienta. Portanto, temos de trabalhar, temos de trabalhar juntos, então. eu consigo fazer coisas e tenho capacidade para pensar em tudo muito rápido, porque senão eu não tinha tempo para isto. Portanto, isto é a base. E depois tenho feito aqui uns cursinhos ou outros, é verdade, sobre redes sociais, tenho aprendido bastante. Já tinha feito uns workshops de comunicação, na altura comecei a ir à televisão e, portanto, neste momento sinto que Mas aqui é um trabalho é um- praticamente para é um mim. trabalho. É. As redes sociais E são então, um trabalho. passando agora à pergunta seguinte, que fizemos aqui um salto, que é mãe, médica, profissional, e nós podemos aqui escamotear quem acompanha as suas redes sociais, sabe que não é só médica de estar no consultório, tu inclusive andas no helicóptero, andas no INEM, tens essa vida toda bastante agitada, e de repente decides escrever um livro. Pois foi. E aparece esse projeto. Como É é que verdade. isso surge e como é que tiveste tempo ainda para isso? Não sei como é que tive tempo, aliás, acho que não tive, dormi muito pouco para o fazer.
Foi um convite feito pela editora e realmente aceitei, claro, sou-me logo a desafio e, portanto, foi espetacular. Eu nunca pensei ter tido a receptividade que tive na altura e deixei por escrito, deixei um legado sobre aquilo que passei e como é que ultrapassei, eu e tantos, porque acho que acabo por representar uma classe, como é que nós ultrapassámos aqueles medos todos que nós tínhamos. E agora aquela pergunta, tipo, não é bem o que é que dizem os teus olhos, mas o que é que existe para além do medo? O que é que existe para além do medo? A plenitude. Quando nós não temos medo, ninguém nos para. E foi assim que foi o Covid? Eu acho que sim, eu acho que nós com o Covid nós tínhamos um receio imenso e agora quase que entramos de máscara cirúrgica lá dentro, quase. Como é que alguém que passou o que tu passaste no Covid consegue explicar que haja pessoas que continuam a achar que não aconteceu, que as vacinas não deviam ter acontecido? Isso aí era uma gripidinha, tá ok? Eu tenho muitos haters, não é? Que é sinal que faço um bom trabalho. Bom sinal. Sim, é sinal que faço um bom trabalho. Tenho muita gente bloqueada, eles sabem, porque eu não tenho paciência, portanto, eu assim que começam logo com esse esquema do isto é tudo mentira, quanto é que lhe pagam, quanto é que... Pá, pronto, é para esquecer, é para bloquear. Essas pessoas, é assim, eu não vim mudar o mundo, portanto, eu faço a minha parte. Depois cada um com a informação faz o que quer. Mas para quem nos está a ouvir agora, porque é sempre importante, não é? E para quem nos está a ver ainda por cima, aquilo aconteceu, foi real, matou milhões de pessoas. Sim. E em Portugal, para vocês que estiveram na linha da frente, foi no limite dos limites da força, ou como tu dizes e bem, foi para lá do medo, não é? Foi. Há alguma situação que possas contar aqui? Não sei se pode contar aqui alguma situação assim mais... É assim, nós na altura, nós tínhamos muito receio, portanto eu acabei inclusivamente por sair de casa, não é? Tive 2 meses fora de casa a viver em hotéis fantásticos de Cascais, mas vazios, porque não estava lá ninguém. O melhor dos 2 mundos, então. Sim, foi espetacular, mas não estava lá ninguém e não podia ir a casa, não é? Via os meus filhos do 6º andar, portanto nós tínhamos medo de tudo, nós não sabíamos o que é que aquilo fazia efetivamente ao início, não sabíamos até que ponto se nós iríamos ou não ficar doentes, porque nós víamos que os nossos colegas italianos e espanhóis estavam todos doentes, não havia ventiladores suficientes, portanto nós estávamos com imenso receio. Mas ninguém recuou. Ninguém recuou, pronto. E, portanto, nós à medida que fomos avançando e fomos conhecendo melhor esta infecção e o que é que ela fazia, fomos perdendo o medo. Mas claro que todos tivemos imenso receio, nós passávamos imensas horas seguidas no covidário, aquilo foi uma coisa horrível e acabámos por perder doentes jovens. E isso na altura fez-nos muita confusão. Entretanto, depois veio a vacina e a partir daí isto reduziu drasticamente, não tem nada a ver. E quando saiu a vacina, houve aqui um ambiente quase de obrigatoriedade da vacinação? Não, quando saiu a vacina, e eu faço parte do 0,03% que foi vacinado ainda em 2020, nós fomos todos em fila, queríamos todos ser vacinados. Portanto, foi uma coisa espetacular. Até que, em 2021, a população geral começa a ser chamada para ser vacinada. E aí já todos os profissionais de saúde estavam vacinados. Portanto, quer dizer, aí quando começaram a surgir essas dúvidas todas do que é que isto faz ou o que é que isto deixa de fazer, será que eu vou colar ao frigorífico, etc. e derivados, quando isto começa a acontecer, nós já estávamos todos vacinados. Portanto, se nós não acreditássemos naquilo, o país ficava sem profissionais de saúde. Mas não achas que é... Voltamos até um bocadinho atrás da conversa, quando estávamos a dizer que as redes sociais acabam por viabilizar uma opinião séria, mas também o espaço para uma opinião errada. Sim. Quando começa a surgir a questão das vacinas, é normal que haja também as questões de quem não acredita, não é? Sim, é isso, ou seja, não é... Atenção, Sim, eu também fui imenso com vacinado. isso, eu fui um super alvo dessas pessoas, porque eu fiz imensa coisa Mas a não favor da sentes vacinação. que há um espaço de legitimidade para a questão? Para colocarem a questão? Sim. Eu acho que nós temos sempre que colocar questões, até para fazer as outras questões válidas, não é? Isso faz parte do pensar, e nós somos seres pensantes. Portanto, eu dou e tenho espaço para essas pessoas. Agora... Quer dizer, extrapolar isto, ter pessoas como, por exemplo, eu ainda há pouco tempo fiz nas redes sociais um forcing no Plano Nacional de Vacinação, porque doenças como a poliomielite e o sarampo estão a voltar e eram coisas que já praticamente não existiam, isto não faz sentido nenhum. Haver pessoas que são contra o Plano Nacional de Vacinação, quer dizer, isto não faz sentido, isto simplesmente não faz sentido. Mas aí, imagina, é um bocado como quem bebe álcool, quem fuma, quem dorme pouco... Não é. Porquê? Porque essas pessoas vão fazer, porque isto tem um sentido de comunidade. Se a pessoa fuma, se não fumar perto de mim, não é? Ela está a estragar o pulmão dela. Sim. Okay. E eu lido lindamente com isso, porque eu tenho 2 filhos, não sou mãe de toda a gente, não é? Portanto, eu aconselho, já devem dar muito trabalho. Exatamente. Eu aconselho as pessoas e cada um faz o que quer
com o seu corpo. Agora, o facto da pessoa não se vacinar e não vacinar os seus filhos vai ter isto acaba por ter alarga, isto vai a toda a gente. Sim, porque há uma responsabilidade do pai e da mãe com a saúde do... O sarampo só chegou a Portugal, não é, em 2018 porque veio através de pessoas que não estavam vacinadas e acabou por exemplo, matar uma jovem, não é, que isto foi conhecido, porque ela tinha tido uma reação alérgica ao sarampo, tipo quando era a vacina do sarampo, quando era miúda, tinha uma reação cruzada com o ovo, portanto tinha acabado por não fazer e entretanto cruzou-se no serviço de urgência com uma pessoa que tinha sarampo, que era uma coisa impensável porque já não existia sarampo, e essa miúda acabou por morrer, tinha 13 anos. Sim, isto não é uma brincadeira. Não é? estou a dizer esse sarampo só veio até nós, portanto, esta doença só chegou porque veio veiculada por alguém que não tinha a vacina. Sim, eu entendo. Aqui eu só levanto esta questão. É ter um senso de comunidade, ou seja, a vacinação é uma questão de. Nós só conseguimos erradicar algumas doenças através da vacinação em massa. E é por isso que se inventou um Plano Nacional de Vacinação. Será possível erradicar o Covid?